Olá, pessoal! Meu nome é Mariana Paro, sou professora de inglês, português, literatura aqui na Escola Lamounier de Andrade. Quero hoje convidá-los a assistir um vídeo que vai falar um pouquinho sobre literatura. Isso mesmo, literatura. Bom, eu gostaria de agradecer em primeiro lugar à Prefeitura Municipal de Colina, meu município, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, também aqui de Colina. E então, eu espero que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, comentem, deixem o seu like, ok? Roda a vinheta. Olá, pessoal, tudo jóia? É um prazer estar aqui novamente com vocês. Bom, hoje eu estou aqui não para entrevistar ninguém, mas para dar aula, que é uma coisa que eu amo fazer. E tô com muitas saudades, né? Em todos esses dias aí já que nós estamos vivendo, esse momento tão distópico aí da nossa realidade, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre literatura. Isso mesmo, literatura. Bom, para iniciarmos então esse assunto, nós vamos falar sobre a origem do termo, né? O que é literatura? Se pararmos para pensar, literatura vem do latim, litera, que quer dizer letra. Então, litera, letra. Podemos dizer então que uma primeira definição para a literatura seria a arte da palavra, sobretudo da palavra escrita, certo? Eu quero então agora fazer um parêntese. Então segura aí essa definição que eu acabei de passar para vocês, a arte da palavra, sobretudo escrita. Segura aí e eu vou fazer uma confissão. Eu sempre falo para os meus alunos que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que se identificar, né, com aquilo que a gente estuda, com aquilo que a gente vai trabalhar. Então, por isso que eu vou fazer essa confissão aqui. Quando eu era pequena, e alguns podem dizer mais, pois é, um pouco mais, eu queria trabalhar com arte. Eu acho que não diferente de muitas meninas da minha idade, eu queria ser atriz, né? E com o passar do tempo, eu fui tendo contato com a literatura. Então, um pouco na escola, um pouco em casa, eu fui conhecendo esse universo. Bom, eu não vou dizer para vocês que foi assim, amor à primeira vista. Acho que não, mas nós flertamos e flertamos bastante. Eu fui assim, vivendo diversas aventuras com a irreverente Emília, do sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu entrei de cabeça nas narrativas da Ana Maria Machado. Eu viajei na sonoridade dos poemas da Tatiana Belink. Eu também tive um sonho de uma noite de verão, do William Shakespeare, sem dúvida. Eu fiz parte da equipe dos Caras e me emocionei demais com a Marca de uma Lágrima, do Pedro Bandeira. Eu também decorei, assim, diversos sonetos, desde Camões a Vinícius de Moraes. Eu jurei amor eterno, com Fernando Pessoa. E eu tive, assim, um misto de amor e ódio com Bentinho, do Machado de Assis. E aí, não tinha mais o que fazer. Já era amor. E eu tava, assim, irreversivelmente apaixonada pela literatura. Então, eu segui o meu sonho. Eu não disse para vocês que eu queria trabalhar com arte? E eu não falei antes, naquela primeira definição, que a literatura é a arte da palavra, sobretudo escrita? Pois bem, eu me tornei professora de literatura. Estudando literatura, eu descobri que a forma ela é tão importante quanto o conteúdo. Na verdade, às vezes, ela até se sobressai ao conteúdo. Ela até é mais importante do que o conteúdo. Então, quando eu vejo que alguns alunos ou qualquer outra pessoa resolve pegar atalhos, sabe? Atalhos, né? Para poder conhecer
a obra literária? Como assim? Quais atalhos? Aquele famoso resumo, né? Ou então, você conhece a obra? Conheço, vou assistir ao filme. Né? Hoje em dia é tão comum você ver adaptações de obras literárias sendo transformadas em filmes. Vou dar um exemplo. Já leu a Ilíada? Conhece a Ilíada? Não conheço. E já assistiu Troia? Sim, né? Essa fantástica produção hollywoodiana eu já assisti, sim. Então, mas você não pode dizer que conhece a Ilíada. Então, esses atalhos não te possibilitam que você conheça a arte literária em si. Porque a forma, a maneira como o autor escolheu para se expressar dentro da sua obra, você não teve contato. Você mal conseguiu ter contato com o enredo. O que é o enredo? O enredo é a historinha ali, né, que está sendo contada. Então, você mal conseguiu ter contato com o enredo, que muitas vezes tem vários cortes, né, que dirá as características do autor, que são sempre bem peculiares. Por que eu digo isso? Muitos já devem ter ouvido falar em impressão digital, né? Cada um tem a sua, né? Nós colocamos lá nos nossos documentos pessoais. Os autores, eles também têm a sua assinatura própria, que é facilmente identificada dentro de um texto, né? Quem leu Guimarães Rosa, quando bate o olho em um texto de sua autoridade, de sua escrita, consegue identificar, aqui é um texto do Guimarães Rosa, né? Quem lê Saramago, então, facilmente identifica pela sua pontuação, ou melhor, pela sua falta de pontuação, né? Então, existe um porquê deles escolherem aquela estilística literária. Então, eu digo, a literatura, ela utiliza todos esses meios artísticos para se comunicar, porque é uma arte que a gente tem sim que explorar, a gente tem que compreender e ela nos toca, né? E esse vídeo justamente hoje é para, de repente, se não tocá-los, mas quem sabe aguçar a curiosidade de vocês. É isso que eu espero, que vocês sintam-se curiosos e de repente aí se peguem na vontade de explorar essa curiosidade. Ok? Então, vamos um pouquinho mais a fundo. Eu vou fazer agora um trajeto histórico. Vou traçar uma linha histórica aí com vocês para a gente compreender um pouquinho mais desse avanço histórico da literatura. Ok? Vamos lá? Bom, a literatura ela está diretamente ligada à história. Não só à história, ela está ligada também à ciência, à filosofia, política. Por quê? Porque uma outra definição da literatura é que o homem, ele a utiliza como uma maneira, uma forma de expressar o seu pensamento dentro daquele período em que ele está inserido, né? Então, sendo assim, ela vai estar diretamente ligada à história. Falando de história, vamos então fazer uma linha, né? Uma retrospectiva de como tem sido então a relação do homem com a literatura através dos tempos. Então vamos fazer uma viagem aí. 40 mil anos antes de Cristo, uma big viagem, né? Então 40 mil anos antes de Cristo, nós temos registros de pinturas rupestres, né? Feitas pelos homens das cavernas. E aí vocês podem me perguntar assim, mas a literatura não é a arte, sobretudo, da palavra escrita? Sim, mas eu acabei de dizer a vocês que também era a forma que o homem tinha de expressar os seus sentimentos. E se a pintura rupestre era a maneira que ele tinha antes do surgimento da escrita, de expressar os seus sentimentos, as suas ações, então, de uma certa maneira, né, nós temos aí, então, um primeiro registro da literatura, então, 40 mil anos antes de Cristo. Aí vamos
fazer um salto no tempo, 4.000 anos antes de Cristo, nós temos então o primeiro registro da escrita na Mesopotâmia com os sumérios, né? Não era uma escrita artística, né? Era uma escrita pragmática, uma escrita de registro, mas ela era bem semelhante com o que ocorreu no quinhentismo, no descobrimento do Brasil, que nós veremos assim em aulas futuras, vocês vão ver, tá? Mais um salto aí na nossa linha temporal, nós vamos ter em 400 antes de Cristo, nós teremos então aí sim a consolidação da literatura na Grécia com Aristóteles, né? Então é uma figura muito importante dentro dos estudos literários. Aristóteles ele escreveu então uma obra chamada Poética, e dentro dessa sua obra ele disse que a literatura ela pode ser classificada em 3 gêneros: o gênero épico, o gênero lírico e o gênero dramático. O que vem a ser o gênero épico? O gênero épico são aqueles grandes feitos heróicos, aqueles embates de nação contra nação, né? Tem um grande heroísmo presente. Exemplo disso nós tivemos, né? Odisseia, a Ilíada, ambos atribuídos a Homero, que a princípio, na verdade, eram histórias passadas verbalmente, de geração em geração, mas que depois Homero, então, decidiu compilá-las. Nós tivemos também a Eneida, de Virgílio, né? Esses são grandes exemplos do gênero épico. Depois nós temos o gênero lírico, que, acima de tudo, é recheado de um grande sentimentalismo, né? Tudo que envolve o sentimento está presente no gênero lírico. Ambos os gêneros, eu esqueci de mencionar, ambos os gêneros, épico, lírico e dramático, são formados em versos, são sempre compostos em versos, ou seja, né, eles têm rima, não vão até o final da linha, né, obedecem um padrão ali, tá? Dentro do gênero lírico, eles eram escritos e deveriam ser recitados por acompanhamento de uma lira, que era como se fosse uma arca de 3 cordas, tá? Vocês vão ver que é algo bem semelhante com a música, né, moderna de hoje, né, com o que nós temos de música moderna hoje. E se eu falo para vocês que o gênero lírico tem aquela questão do sentimentalismo, será que vocês não lembram, né, daquelas músicas de sofrência, tá? Só para vocês conseguirem compreender um pouquinho mais, ok? E por último, esse terceiro gênero que o Aristóteles destacou na sua obra é o dramático, o gênero dramático. E ele ressalta que o gênero dramático, além de ser escrito, ele deveria ser não apenas recitado, mas também encenado em palcos por atores. E ele subdivide esse gênero, ele subdivide ele em tragédia e comédia. E ele ainda faz uma ressalva, né? E eu vou até fazer uma leve brincadeira aqui. Ele diz que a tragédia era superior à comédia. Então vamos dizer que o bullying já começava lá em 400 antes de Cristo, porque ele diz que a tragédia retratava a vida de homens superiores, né, de status, de vida elevada, enquanto que a comédia falava sobre homens comuns, inferiores, né, o povo, a ralé. Ironicamente, ainda nos dias atuais, o gênero comédia, infelizmente, ainda não é visto, né, de forma igualitária pelos críticos, né, infelizmente. Eu acho que os críticos ainda têm o mesmo pezinho lá nos conceitos aristotélicos, infelizmente, tá? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre a função, né? Nós vimos então a definição, o que é a literatura, que vem do latim, falei um pouquinho o porquê da minha escolha, né, em trabalhar com literatura,
e essa questão dessa linha temporal. E agora nós vamos ver a função. O que isso traz para nós, leitores? Qual é a função que esse estudo pode trazer para a gente, tá? Então vamos lá, vamos seguir agora com a função da literatura em nossas vidas. Bom, como eu disse então, Aristóteles ele também falou sobre as funções da literatura na sua obra poética. Tá? Então, ele destacou 3 funções. Depois, outros estudiosos destacaram mais 2. Eu vou começar pelas 3 de Aristóteles. Primeiro, ele destacou a função cognitiva. O que vem a ser essa função? A função cognitiva, ela vai estar ligada à aquisição do conhecimento. Tá? Então, ele disse que dentro da literatura, a função cognitiva ela é responsável pela percepção, tá? Da realidade. Então, a maneira como o eu lírico ou como o autor vai passar a forma como ele enxerga o mundo. Isso fica muito evidente em um poema do Ferreira Goulart, 2 e 2, 4, que eu vou mostrar para vocês. 2 e 2, 4. Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Como teus olhos são claros e a tua pele morena, como é azul o oceano e a lagoa serena, como um tempo de alegria por trás do terror me acena, e a noite carrega o dia no seu colo de açucena. Sei que 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. Bom, note então que neste poema do Ferreira Goulart, o eu lírico, ele não fala de uma maneira científica, não. Ele demonstra de uma maneira sentimental. Então, ele mostra de acordo com a sua percepção pessoal. Por isso, a função cognitiva da literatura. A segunda função que o Aristóteles destacou foi a função estética. Tá? Então, vem a ser a capacidade de apreciar o belo. Mas isso é algo muito relativo, né? Porque o que é belo para mim pode não ser para você. E o que é belo para você pode não ser para mim. Então, dentro da literatura, o que está sendo colocado aqui como função estética é aquele trabalho de perfeição mesmo em relação à metrificação, tá? Aquele trabalho em relação à forma. E isso, Olavo Bilac trabalha de forma assim ímpar, né? E é o exemplo que eu trouxe para vocês. Profissão de fé. Invejo ourives quando escrevo. Imito o amor com que ele, em ouro, o alto relevo faz de uma flor. Por isso, corre por servir-me sobre o papel, a pena como em prata firme corre o cinzel. Torce, aprimora, alteia, lima a frase, e enfim, no verso de ouro engasta a rima, como um rubim. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina, sem defeito. Assim procedo. Minha pena segue esta norma. Por te servir, deusa serena, serena forma. Nesse exemplo do Olavo Bilac, vocês devem ter notado que ele compara a profissão do ourives, que é aquela pessoa que pega a matéria bruta, né, e transforma ela em joias preciosas, com a profissão do poeta, que pega a palavra, que pode ser utilizada desde para ofender, dizer grandes ofensas, até para produzir poesias magníficas. Tá? Então, é o exemplo que o Olavo Bilac ele trabalha com perfeição, aí, tanto na metrificação quanto na forma. Ok? Bom, a terceira função que o Aristóteles destaca é a função catártica. Catártica vem de catarse, que é um termo grego que quer dizer purificação. O que vem a ser isso? Bom,
Tanto o autor, né, quanto o leitor, eles podem ter, de repente, no momento que estão ou escrevendo ou lendo, uma descarga emocional, né, uma liberação emocional. Eles podem se sentir assim, por algum motivo, um alívio, que é o que vocês vão observar no texto Vou-me embora para Pasárgada, do Manuel Bandeira, que eu vou ler para vocês. Vou-me embora para Pasárgada, vou-me embora para Pasárgada, lá sou amigo do rei, lá tenho a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora para Pasárgada, vou-me embora para Pasárgada, aqui não sou feliz. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, a louca da Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro bravo, subirei em pau de sebo, tomarei banhos de mar, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água, para me contar as histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Pasárgada. Em Pasárgada tem tudo, é outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas pra gente namorar. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, vou-me embora para Pasárgada. Lá sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora para Pasárgada. Bom, nesse poema, nós, leitores, somos levados a refletir. Onde é a minha Pasárgada? O que ela teria que ter para ser a minha Pasárgada? Então, é uma descarga emocional que nos acomete no momento da leitura, né? O que é preciso, de repente, um lugar ser o meu refúgio, tá? Para que isso seja, de repente, necessário, muitas coisas começam a passar na nossa mente no momento da leitura. Então, isso é a função catática da literatura, e essas são as 3 primeiras funções que Aristóteles destacou, ok? A quarta função, que foi destacada posterior a Aristóteles por outros estudiosos, é a função político-social, tá? E ela trata dessa característica de manifestação diante de questões sociais, né? Então, o homem, ele pode se posicionar. Então, várias obras ao longo aí da história, e eu vou mencionar algumas mais perto aí da nossa literatura, como O Navio Negreiro, de Castro Alves. Ele faz um forte posicionamento diante da escravidão, tá? Tem também O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, que também fala de moradores que vivem em uma situação de miséria. Morte e Vida Severina, ou Alto de Natal Pernambucano, né, que é de João Cabral de Melo Neto, que também fala sobre retirantes. Então, essas obras, todas essas obras, elas são uma forma de manifesto do homem diante de questões políticas, de questões sociais. E tantas outras aí que a literatura, de forma artística, lida tão bem, né? E acaba eternizando aí ao longo da história. E a última função, mas de forma alguma menos importante do que as demais, é a função lúdica. Então, a literatura, ela tem o seu caráter lúdico. O homem, ele pode utilizar a literatura como forma de entretenimento, né? Como forma de prazer, de um momento para relaxar, um momento para, de repente, sentir algo bom, se tranquilizar, né? Algo que lhe traga conforto. E aí é aí que vem o meu desafio a cada um de vocês que esteja assistindo a esse vídeo. Eu desafio vocês que, de repente, não se interessaram ou se interessaram um pouco pela leitura ou pela literatura em si,
a se, de repente, propor, a tentar, né, encontrar qual é o seu gênero, né? Será que você gosta de uma aventura? Será que você gosta de um romance? Será que você gosta de algo que te traga um suspense? Qualquer coisa é válida, você só precisa buscar alguma coisa que te traga prazer, né? E tentar encontrar o seu caminho. De repente, o máximo, né? Você não vai perder nada. O máximo que pode acontecer é você se descobrir um leitor. E isso seria tão maravilhoso, que você se descobrisse um leitor, seria fantástico, tá? Então, esse é o desafio que eu lanço para você. E quem é meu aluno ou já foi meu aluno, sabe que eu gosto muito de iniciar as minhas aulas com uma frase de reflexão. Às vezes ela vai ter algo a ver com a matéria do dia, ou ela vai ter algo a ver com o momento que nós estamos vivendo, ou então eu gosto de ler algum texto, uma crônica ou algo do tipo. Então eu achei oportuno não abrir a aula de hoje, mas encerrar. Então eu gostaria de pedir, eu sei que eu já li várias coisas hoje, mas eu gostaria de pedir só mais um minutinho da atenção de vocês para fechar essa aula com um texto que eu gosto bastante. Ok? Vamos à leitura? Bom, esse autor é um autor bem contemporâneo, é o Braulio Bessa. Ele é bem conhecido, né, já que frequenta muito o programa da Fátima Bernardes, então ele é bem conhecido e ele é nordestino e ele escreve muito cordel, né? E ele escreveu um texto que me agrada bastante e que eu acho que tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo. Ele se chama Recomece, ok? Eu vou ler e aí cada um fique aí para refletir, ok? Recomece. Quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço, do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio, quando o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe amparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. Quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Enfim, é preciso de um final para poder recomeçar, como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste, reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, reaprenda quando errar, rebole quando dançar, e se um dia, lá na frente, a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. Bom, um beijo, até a próxima aula, fiquem com Deus e recomecem. Até mais.